Matheus Tiburcio do canal Psiqueton. Um amigo meu, Arthur, me pediu para ver uma série chamada Knightfall, né? Uma série sobre o tema Idade Média, né? E eu achei muito interessante porque é o seguinte: é um seriado que tem um enfoque, né, muito grande no catolicismo. Talvez seja da série sobre a Idade Média a que eu vi tratar a religião de uma maneira, como eu posso dizer, mais inteligente. Qual é o enredo? Você tem um grupo de templários que perderam a cidade de Acre. Acre era de fato a capital do Reino Latino de Jerusalém, e que vão para a França. Ao que o rei Felipe, ao que começam a haver os primeiros conflitos com o rei Felipe o Belo, que virão no futuro, esse que virá no futuro, acabar com a ordem do tempo. É muito interessante porque é uma série que tem um retrato muito favorável ao catolicismo. Inclusive, há um pontífice que geralmente não é querido pelo mundo secular, que é o Papa Bonifácio VIII, né? E talvez seja o Papa mais odiado pelos liberais, né? É o sumo pontífice mais detestado pelos liberais e críticos do catolicismo em geral, pela sua crença supremacia do poder papal, né? A bula Unam Sanctam, que futuramente ele vai ser preso pelo Felipe o Belo. E então começa o traslado do papado para Avignon, na França. Então você vê que os templários eles têm a luta pelo Graal, né? Que é um motivo que eu já não, embora não considere tão louvável, creio que é algo interessante. Você dá um fundo fantástico a uma história medieval. Então você vê que existe um templário muito triste, que no entanto ele vê um retorno à tomada de Jerusalém, um sonho no meio das suas crises de fé. É uma premissa muito interessante, sumamente interessante, que no entanto é mal executada, porque você vê um roteiro atroz, um roteiro absolutamente pouco cativante. Eu tendo a ter um certo desdém por quase tudo que é filme histórico, série histórica, por várias razões. Mas uma delas é exatamente porque é difícil você imaginar como eram os padrões de fala daquela época. Como é que as pessoas falavam. Nós temos pouquíssimos registros do diálogo oral cotidiano, né? Ou seja, é algo bastante difícil entender como as pessoas daquela época se falavam, como elas se comportavam. É muito difícil você criar um contexto. Porque na história você tem acontecimentos, mas você não tem o contexto, né? A suma de todo o contexto e subtexto que acontecia no meio daqueles fatos. Você não tem como saber como eram as interações entre os vários personagens, né? O que foi dito e o que não foi dito. E sempre alguém pode projetar nessas lacunas uma série de coisas. Por exemplo, essa série inventa que o rei Felipe o Belo era corno, né?
que é algo que até agora, né, pela minha pesquisa, de muitas coisas ruins que ele era, aparentemente ele não se enquadrava nesta categoria, né? Ele não se enquadrava neste predicado. Então, você vê que essa é mais uma série histórica e mais um filme histórico que peca pela má escrita, mas cujo argumento poderia ser, se bem empregado fosse, poderia gerar algo interessante, né? A fotografia é muito bonita, apesar de que o figurino é uma coisa um tanto decepcionante, porque está certo que talvez que os personagens da época poderiam até se vestir daquela maneira, mas é difícil você impressionar. Mas uma coisa muito importante na ficção é o indivíduo conseguir impressionar alguém, conseguir impressionar o outro. Enfim, é algo que não impressiona e que não te captura para dentro da obra. Pessoal, embora seja uma série que, ao contrário de muitos outros, né, tem a virtude de não querer projetar uma mentalidade pós-moderna nos personagens. Tenta entender como pensavam os personagens, que é algo que, por exemplo, Vikings não consegue. Inúmeras outras não conseguem. Pilares da Terra, que é um clássico, também não consegue fazer isso. Né? E, no fim das contas, né, é algo muito interessante, que, no entanto, é um castelo que, no entanto, é construído sobre a gelatina, sobre um roteiro ruim. É um roteiro absolutamente pavoroso. É muito difícil o indivíduo se identificar com aquelas ações e se ver dentro delas. Pois bem, acontece ainda que nesta série, né, toda série histórica, todo filme histórico acaba sendo para mim algo difícil de se engolir. Acaba sendo um exercício de tristeza. Por quê? Você, quando vê uma obra de ficção, em grande parte a vê por não saber o que ocorrerá. No fim das contas, todos nós, em um filme histórico, em uma série histórica, sabemos qual é o final. E o final é, infelizmente, esta porcaria em que nós estamos aqui. Este vale lacrimarum em que nós estamos aqui. Ou seja, você sabe que o final é esta situação cotidiana que nós vivemos, que é uma absoluta desgraça. Só isto já me faz desanimar. Pois um grande abraço a todos e até logo.